O SPY bateu no put support e derreteu. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico de 5 minutos do SPY. Nós vemos que no dia de ontem o ativo abriu com um gap de baixa por volta do GEX4, consolidou aqui na abertura e foi buscar essa concentração de gama do put support. Vocês podem ver, beliscou esse preço, depois rejeitou forte, consolidou de novo dentro dessa faixa de preço. E aí às 2h30, o Jerome Powell, que é um membro do Fed, Banco Central Americano, ele estava dando um discurso e aí foi quando o mercado derreteu. Tá? No finalzinho do dia, o mercado até voltou para essa concentração aqui do put support, que era uma concentração bem relevante aí para o ativo, por volta dos 525. Olhando para o QQQ, gap de baixa, consolidou no começo do dia, teve menos força do que o SPY, como vocês podem ver, não chegou no GEX 5, que era uma concentração importante. Então ficou nessa faixa de preço aqui do GEX 1. E aí às 2h30, o ativo buscou o put support, rompeu forte e depois, na última hora do dia, que o mercado começou a comprar, voltando para essa faixa de preço, que de novo, put support era muito importante aqui para o ativo. Olhando para a Nvidia, ela teve um gap forte aqui de baixo, por causa que o Trump, não sei se eu cheguei a comentar ontem, no vídeo de ontem, o Trump baniu a venda dos chips H20 da Nvidia para a China. E aí o ativo já abriu com um baita de um gap de baixa, bem fraco. Como vocês podem ver, caiu praticamente o dia inteiro. Foi buscar o put support, que era por volta dos $100, e foi ali onde achou o suporte, né? Achou forças para começar a voltar. Olhando aqui para a Tesla, gap de baixa, mas como vocês podem ver, não foi um gap tão relevante de baixa. O ativo teve força aí no começo do dia, porém, chegando próximo aqui desse nível de gama, o ativo despencou, né? Realizou muito forte, como todo o mercado a partir das 2h30, que também continuou sua queda. E aí finalizou também, outro ativo finalizou próximo do put support, aqui no dia de ontem. Agora eu estou na plataforma do MentorKey, que é o meu provedor dos dados do Gama. Lembrando que aquelas linhas representadas no gráfico no TradingView não é um instrumento do TradingView. Através do MentorKey, essa plataforma que eu estou acessando agora, tem integração com o TradingView. Então, os dados dessa plataforma são enviados para o TradingView, que atualizam automaticamente todos os ativos. Então, eu consigo acessar todos os níveis do Gama a partir do TradingView. Mas olhar para o Gama em detalhes, as concentrações de Gama, é muito importante, tá? Porque aqui a gente vê qual que é a maior concentração do Gama por dia e para onde o ativo tem mais probabilidade de chegar, baseado nas concentrações de Gama. Então, estou no gráfico do SPY 0DTE, no dia de ontem, dia 16, aqui no começo do dia, e nós vimos que tinha uma grande quantidade de gama negativo para o dia de ontem. O ativo estava aqui por volta dos 533, que é representado por essa linha tracejada branca, e nós tínhamos no começo do dia duas concentrações de gama. Uma aqui nos 335, que foi exatamente onde ele foi, puxou, encontrou uma resistência e depois ele começou a cair. Chegou nos 530 e aí depois foi quando o Jerome Powell começou a falar e abriu a janela para cair ainda mais. E finalizou nessa concentração de gama aqui, que no começo do dia já mostrava que tinha um interesse grande do mercado nesse strike. Olhando para o mesmo gráfico agora da NVIDIA,
nós víamos claramente que tinha uma concentração muito grande aqui, que seria um alvo bem forte pro ativo aqui por volta dos $100. Então, nessa hora do dia, ele estava no 106 ainda, né? 105,24. E foi exatamente onde ele foi buscar. Como vocês podem ver, essa concentração era muito maior do que essa, por exemplo. Então, quanto maior a concentração, mais força ela tem para puxar o preço. E para finalizar o vídeo, eu sempre analiso aqui o QQQ para ver o que ele pode estar fazendo nos próximos dias, a partir dos dados da plataforma. Sazonalidade continua no neutro, momentum continua baixo, volatilidade ainda alta, e as opções, pontuação das opções continua baixa. Pontuação do gama continua negativa, e se nós olharmos aqui as expirações dos próximos dias, então temos do dia 17, que é o dia de hoje, concentração bem próxima do dinheiro, nos 446, que eu tinha comentado que era alvo para ativo, se não me engano, nos meus últimos 2 vídeos, tá? E chegou ontem. Para segunda-feira que vem, nós temos o alvo nos 442, tá? E para o próximo vencimento mais importante, que é o dia 16/5, que é a maior expiração do mês de maio, nós temos uma quantidade grande aqui de gaps nos 425. E como eu comentei ontem, é um alvo proativo aí nos próximos dias. Tá? Conseguimos ver que o interesse do mercado está aumentando. No dia de ontem não tinha nenhum interesse aqui de gama positivo e de gama negativo também está aumentando. Tá? Mas continuamos com maior probabilidade de chegar nesses 4,25 primeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, nós trazemos essas análises segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.